Provisão 1. Tem um hadith encontrado em Sahih Muslim, número p. 748, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que Alá, o Exaltado, alocou todas as coisas como provisões a todas as criaturas mais de 50.000 anos antes de criar os céus e a terra. É importante entender que há dois aspectos em relação a todas as situações, como ganhar a provisão de alguém. O primeiro aspecto é o que Alá, o Exaltado, decidiu, ou seja, destino. Isso ocorrerá, e nada na criação pode impedir que isso ocorra. Como isso está fora das mãos de uma pessoa, não faz sentido enfatizar esse aspecto, pois eles não têm influência no destino, independentemente do que eles ou qualquer outra pessoa faça. Além disso, essa provisão inclui o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver neste mundo. Ou seja, enquanto estiver viva, uma pessoa continuará a receber sua provisão e nada pode impedi-la de recebê-la e utilizá-la, nem mesmo ela mesma. O segundo aspecto são os próprios esforços. Este aspecto é sobre o qual uma pessoa tem controle total e, portanto, deve se concentrar neste aspecto usando os meios que lhe foram fornecidos, como sua força física para obedecer a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, sobre o qual não tem controle, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso inclui se esforçar para obter provisão legal para satisfazer suas necessidades e as necessidades de seus dependentes, evitando o ilegal, o excesso, o desperdício e a extravagância. Para concluir, um muçulmano nunca deve perder tempo se estressando com coisas sobre as quais não tem controle ou influência. Em vez disso, deve usar os meios que possui e agir sobre as coisas sobre as quais tem controle, de acordo com os ensinamentos do Islã. Um muçulmano deve evitar adotar uma mentalidade extrema, adotando preguiça e confiando no destino para entregar sua provisão a ele. Nem deve confiar completamente em seus próprios esforços. O equilíbrio é se esforçar para ganhar riqueza lícita de acordo com os ensinamentos do Islã e confiar na garantia de Alá, o Exaltado, pois essa confiança evitará a impaciência e a busca de riqueza por meios ilícitos. Isso é o que Alá, o Exaltado, ordenou. Provisão 2. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2072, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que ninguém comeu nada melhor do que o que ganhou com suas próprias mãos. É importante que os muçulmanos não confundam preguiça com confiança em Alá, o Exaltado. Infelizmente, muitos muçulmanos se afastam de trabalhar em uma ocupação lícita, vão para benefícios sociais e habitam as mesquitas alegando confiar em Alá, o Exaltado, para prover para eles. Isso não é confiar em Alá, o Exaltado, de forma alguma. É apenas preguiça que contradiz os ensinamentos do Islã. A verdadeira confiança em Alá, o Exaltado, em relação à obtenção de riqueza, é usar os meios que Alá, o Exaltado, forneceu a uma pessoa, como sua força física, a fim de obter riqueza lícita de acordo com os ensinamentos do Islã, e então confiar que Alá, o Exaltado, fornecerá riqueza lícita a eles, por meio desses meios. O objetivo de confiar em Alá, o Exaltado, não é fazer com que alguém desista de usar os meios que ele criou, pois isso os tornaria inúteis, e Alá, o Exaltado, não cria coisas inúteis. O propósito de confiar em Alá, o Exaltado, é evitar que alguém ganhe riqueza por meios duvidosos ou ilegais, pois um muçulmano deve acreditar firmemente que sua provisão, que inclui riqueza, foi alocada a eles mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6.748. Essa alocação não pode mudar em nenhuma circunstância. O dever de um muçulmano é se esforçar para obter isso por meios legais, que é a tradição dos santos profetas, que a paz esteja com eles. Isso foi indicado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 2072.
Usar os meios fornecidos por Alá, o Exaltado, é um aspecto de confiar em Alá, o Exaltado, pois ele os criou para esse propósito. Um muçulmano não deve, portanto, ser preguiçoso ao reivindicar confiança em Alá, o Exaltado, indo em benefícios sociais, quando eles têm os meios para ganhar riqueza legal por meio de seus próprios esforços e os meios criados e fornecidos a eles por Alá, o Exaltado. Finalmente, entender e agir de acordo com o hadith principal também encoraja a pessoa a se tornar independente de depender de outros para prover para ela, como o governo ou parentes. Em vez disso, a pessoa deve usar os meios fornecidos a ela por Alá, o Exaltado, de acordo com os ensinamentos do Islã, enquanto acredita plenamente que sua provisão legal alocada a alcançará. Isso garantirá que ela confie somente em Alá, o Exaltado. Provisão 3. Alá, o Exaltado, é o criador e distribuidor de provisão para toda a criação, da qual eles precisam para preservar suas constituições físicas e espirituais. De fato, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número p. 748, a provisão de toda a criação foi alocada mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Aquele que entende este nome divino confiará em Alá, o Exaltado, para prover para eles como ele planejou para eles antes de serem criados. Eles provarão esta confiança esforçando-se para ganhar provisão legal como ordenado por Alá, o Exaltado, enquanto se abstém de qualquer coisa que seja ilegal e duvidosa. É importante notar que, assim como as pessoas requerem provisão física na forma de comida e bebida, da mesma forma, a alma de um muçulmano também requer provisão. Esta provisão a fortalece e a leva à bem-aventurança eterna. Esta provisão é na forma de obediência sincera a Alá, o Exaltado, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. A base de tudo isso é ganhar e agir com base no conhecimento islâmico. Portanto, os muçulmanos devem se esforçar para ganhar esta importante provisão da alma, bem como provisão para seu corpo físico. Dois elementos devem ser lembrados a este respeito. Não exerça esforços ilegais e desnecessários para ganhar a provisão garantida. E não abuse ou desperdice a provisão que ganha. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, cumprindo seu dever ao prover seus dependentes de acordo com os ensinamentos do Islã. Isso inclui prover-lhes provisão física e espiritual por meio da educação. Um muçulmano também deve fazer o mesmo pelos necessitados, de acordo com sua capacidade, sem temer a pobreza para si mesmo. Eles devem se lembrar do hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4893, que aconselha que Alá, o Exaltado, suprirá as necessidades do muçulmano que cuida das necessidades dos outros. Provisão 4. Alá, o Exaltado, é aquele que é infinitamente generoso e concede favores e bênçãos sem recompensa ou causa externa. Ele dá generosamente sem ser solicitado. O muçulmano que entende esse nome divino sempre buscará recompensas e bênçãos de Alá, o Exaltado, pois sabe que o doador ama ser solicitado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3571. Mas é importante notar que aquele que busca recompensas do doador deve saber que elas não são obtidas por meio de sua desobediência. Quaisquer bênçãos mundanas obtidas por meio da desobediência de Alá, o Exaltado, só se tornarão um fardo para seu possuidor em ambos os mundos. Um muçulmano deve, em vez disso, se esforçar para obter bênçãos benéficas do doador cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Quando um muçulmano realmente entende que todas as bênçãos foram dadas pelo doador, ele mostrará verdadeira gratidão a ele. É quando alguém usa todas as bênçãos que possui de acordo com o prazer de Alá, o Exaltado. Isso leva a um aumento nas bênçãos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembrate de quando teu Senhor proclamou: "Esfores grato certamente te aumentarei e me favor."
Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, concedendo as bênçãos que recebeu aos outros para o prazer de Alá, o Exaltado. Aquele que dá aos outros receberá mais do que jamais poderia ter imaginado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. Que me emprestaria a Alá bom empréstimo para que ele o multiplique muitas veces. E Alá quem retém me concede a abundância, e a ele sereis devolvidos. Provisão 5. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. As pessoas frequentemente reclamam de ficarem mental e fisicamente exaustas quando se trata de ganhar sua provisão legal para cumprir suas necessidades e responsabilidades, como prover para seus dependentes. É importante entender que enquanto uma pessoa vive neste mundo, sua provisão, ou seja, as coisas de que ela precisa para sobreviver neste mundo, foi garantida por Alá, o Exaltado. Na verdade, ele alocou a provisão para a criação mais de 50.000 anos antes de criar os céus e a terra. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Capítulo 11 Hud, versículo 6. E não há criatura alguma na terra cuja provisão não esteja em Alá. Ele conhece seu lugar de morada e seu lugar de armazenamento. Tudo está em um registro claro. Um aspecto dessa distribuição inclui a energia mental e física necessária para obter a provisão de alguém. Mas o importante a ser observado é que a provisão garantida é apenas o mínimo necessário para sobreviver neste mundo. Não há garantia de que uma pessoa obterá mais do que esse mínimo, embora a maioria das pessoas obtenha mais. Isso significa que, embora todas as pessoas tenham recebido a energia mental e física para obter a provisão mínima de que precisam para sobreviver neste mundo, nem todas receberam mais do que isso. Ou seja, algumas pessoas receberam mais do que o mínimo, e portanto, também receberam a energia mental e física necessárias para obtê-la, enquanto outras não. Portanto, quando as pessoas se esforçam para obter mais do que seus requisitos mínimos, que não lhes foram alocados, isso só resultará em ficarem mental e fisicamente fartas, pois não receberam a energia mental e física extra necessária para obter mais provisão. Considerando que, aquele que se esforça para obter suas necessidades sem desperdício, extravagância e excesso, nunca ficará mental ou fisicamente farto, pois esse nível de energia mental e física foi garantido a elas. Para concluir, se alguém quiser evitar a exaustão mental e física no que diz respeito à obtenção de sua provisão, deve se esforçar para obter e usar de acordo com suas necessidades mínimas e ensinar seus dependentes a fazer o mesmo. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site, www.sharkpod.com.